Então, para quem não veio nos 2 últimos domingos, ou quem veio num domingo ou no outro não, nós estamos aprendendo sobre cosmovisão, né? O que é cosmovisão? Quem estava aqui nos últimos 2 domingos? Quem pode falar aí alguma coisa? Fácil, hein? O que é cosmovisão? Eu vou puxar, hein? Volta, o que é cosmovisão? Mais básico de tudo, é a forma com a qual nós enxergamos o mundo, aquilo que nós pensamos do mundo, aquilo que nós cremos, né? E aí o que nós cremos, ele pode vir de várias fontes. Ele pode vir da palavra, ele pode vir de um tradicionalismo, ele pode vir da família, né? O pai ensinou, o avô ensinou, e aí vai e foi seguindo geração, né? Ele pode vir da escola. A escola tem colocado muito pensamento na vida dos meninos, pode vir do trabalho, pode vir de várias coisas. É aquilo que nós enxergamos, é o óculos pelo qual nós enxergamos o mundo. Eu dei um exemplo aqui, né? Nós, seres humanos, somos criados à imagem e à semelhança de Deus. É verdade? É uma cosmovisão. Nós cremos nisso. E aí nós podemos defender isso ou não. Muitas vezes a nossa cosmovisão, ela está alinhada somente na teoria. A gente vem aqui, professa fé, diz que crê em Jesus, diz que crê em Deus, diz que crê no Espírito Santo, e isso e aquilo, mas chegar na hora de viver, aí nós vivemos totalmente diferente daquilo que nós proclamamos aqui. Então, cosmovisão, o conceito básico, é a forma pela qual nós enxergamos o mundo, é aquilo que nós temos como crença. Muitas vezes nós damos a vida por isso. Ou não, né? Então, é o conceito básico. Nós vimos as funções da cosmovisão, nós vamos passar aqui as 4, não vou entrar, só vou falar sobre o título, quais são as 4 funções da cosmovisão, né? Que são, por exemplo, aqui, ó, mostrar a maneira correta de ver e viver a vida, porque muitas vezes nós estamos vivendo a vida na filosofia carpe diem, né? O prazer a todo custo. A liberalidade de todas as coisas, né? Mas não é muito bem assim que a Bíblia nos mostra, não. E a função de uma cosmovisão bíblica é nos mostrar a maneira correta de viver a vida. Segunda coisa, oferecer uma cosmovisão compreensível para todas as áreas da vida. Somente uma cosmovisão bíblica vai nos trazer resposta para aquelas 4 perguntas que nós vimos aqui nos últimos 2 domingos. Estou pensando na terça-feira, tá vendo? Estou querendo falar terça-feira, mas foi domingo. Nos últimos 2 domingos, né? Que foi aquela, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, qual que é o problema do mundo, por que existe fome, por que existe, né, crianças passando fome, por que existe mal, por que existe isso, por que existe aquilo. Qual que é a solução para o mundo? Tem um problema. Se tem um problema, eu preciso ter uma solução. A cosmovisão bíblica, a Bíblia vai trazer para nós uma cosmovisão compreensível para todas as áreas da vida, para poder responder a essas 4 perguntas. Construir uma ponte entre as cosmovisões. Aí nós pegamos aqui, vamos pegar lá que nós vamos ver hoje, que é a ideologia de gênero, feminismo. Nós vamos pegar a Bíblia e vamos ver ali, ó. Construir uma ponte. O que é bíblico, o que não é bíblico. O que não é bíblico a gente rejeita. Aquilo que é bíblico a gente fica com ele. E oferecer razões para a fé, que é justamente o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que novamente o irmão Walter vai citar para nós aqui de cabeça. Vai lá. Qual que é a razão da esperança que há em nós? Muitas vezes nós não sabemos responder. Nós não sabemos responder. Quando vem algum ataque contra nós, ou quando vem alguém com alguma dúvida na palavra, que a gente não sabe qual que é a razão da esperança que há em nós. Porque nós não temos uma cosmovisão definida. É isso que nós queremos tratar aqui. E aí nós chegamos nos tipos de cosmovisões. Eu trouxe aqui 10 tipos de cosmovisões. Nós vimos 8 semana passada, cosmovisões seculares, né? Que é o quê? As escrituras nos falam a respeito da cosmovisão do ímpio,
ou do mundo. O mundo tem a sua cosmovisão, o mundo tem a sua maneira de pensar, e é uma cosmovisão antibíblica. Vou pegar o salmista diz no Salmo 10, versículo 4, o ímpio olha para o mundo, olha para tudo, não a Deus. Ele diz não a Deus. Então ele vai fazer do jeito que ele quiser. Vai viver do jeito que ele quiser. E em nossos dias, essa cosmovisão antibíblica, que coloca o homem no lugar de Deus, manifesta de maneiras diversas. Aí o que eu trouxe 10, existem muito mais. Eu trouxe somente 10, que foram o quê? Quem lembra uma aí? Uma só. Naturalismo foi uma delas, né? Então, eu pedi uma só. Então, vamos fechar aqui, ó. Foi o quê, ó? Deísmo, nós vamos entrar nos conceitos aqui, vai entrar no YouTube essa semana, você pode olhar lá. Deísmo, naturalismo, ateísmo, muitas vezes tem crentes vivendo como ateus, nós falamos sobre 3 tipos de ateísmo, niilismo, existencialismo, mais o quê? Panteísmo, materialismo, dualismo. Acabamos aqui no dualismo. Né? A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente cria aquela divisão do que é secular, do que é profano, do que eu posso fazer que vai levar a glória a Deus, e aqui eu faço que não leva a glória a Deus não, porque é secular. Então, o último conceito foi esse aqui. Né? E existem muitos outros. Né? Tem gente falando sobre panteísmo, tudo é Deus. Trazendo para a área sexual, a pessoa está se definindo como pansexual. Então, ela pode se relacionar com o que ela quiser. Né? Que essa palavra pan é tudo, né? Tudo é Deus. Panteísmo, né? Tem o que? Qual que é aquele aquela cantora lá falou que é? Demissexual. Que é o que? Ela só se relaciona com quem ela tem algum tipo de afetividade. Né? Algum tipo de sentimento. Né? Se ela não tiver sentimento, ela não se relaciona. E o mundo vai criando coisas aí, que aí vai entrando muitas vezes na mente da igreja. E uma das coisas que está entrando, por exemplo, na mente da igreja, é com relação à ideologia de gênero. Né? O que é isso que nós vamos falar essa manhã? Né? É uma das discussões mais acirradas de nossos tempos. A gente tem briga para falar sobre isso em vários lugares. Você vai na Câmara de Vereadores, é uma briga. Você vai no Congresso Nacional, é outra briga. Você vai na igreja, é uma briga. Você vai no seu trabalho, é uma briga. Em qualquer lugar que a gente for, quando se fala disso aqui, geralmente briga, treta. Né? Então, essa expressão tem como defesa que, na realidade, o nosso gênero ele não é algo criado por Deus. É uma construção social. A gente vai ver mais um pouquinho sobre isso. Se você quiser falar, você pode levantar sua mão que eu vou te ouvir. Então, qual que é a ideia central da ideologia de gênero? É de que os seres humanos eles nascem iguais. Um gênero só. Que não tem definição. Sendo a definição do masculino e do feminino um produto histórico-cultural desenvolvido pela sociedade. Então, como se o homem e a mulher, né, no nosso conceito bíblico, ele nascesse em uma folha em branco. E à medida que ele vai vivendo a sua vida, essa folha ela vai se desenhando para um lado ou para o outro. Então, esse pensamento passou a ser usado desde 1980 e a partir de 1990 foi levado por Judith Butler, uma feminista francesa, né, que disseminou este ensino da ideologia de gênero até chegar à sua configuração atual que nós temos hoje. Porque começou com um conceito e foi mudando o seu conceito com o passar do tempo. Você pode ver isso, por exemplo, quando surgiu o movimento, né, LGBT, não sei o que mais, né, vai indo e vai mudando. Era e aí foi incluindo mais coisas. Eu falar, levantou? Não? Então, na ideologia de gênero, a pluralidade do ser é difundida. Você é aquilo que você acha que você é. Então, eu posso me designar aqui um dragão chinês. E se alguém falar alguma coisa contra eu ser um dragão chinês, você está errado. Eu estou certo. Porque eu posso ser o que eu quiser. Não tem nenhum problema com isso. Ai de você se falar o contrário.
Porém, o carro forte da ideologia de gênero é o homossexualismo, ou como nós falamos hoje, a homoafetividade. E que se você for contra, você é taxado de homofóbico. Então, quais são as consequências da ideologia de gênero no mundo que nós vivemos, no mundo pós-moderno? Quais são as consequências? Né? A primeira consequência diz respeito à margem de aprovação para diversos desvios sexuais. Porque se eu posso ser o que eu quiser, eu posso também me relacionar com aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E há de quem for contra. Aí vai crescendo o número de pessoas que se denominam aí, ó, pedófilos, homossexuais, lésbicos, poligamia, mais de uma pessoa envolvida dentro de um relacionamento, zoofilia, o sexo com animais, voyeurismo, né? Um negócio assim até mais brutal, vou nem falar aqui, né? Fetichismo, aquele prazer, né, que as pessoas têm. Uma vez eu trabalhava num local que tinha uma pessoa que vendia produtos da Avon. E tinha um homem lá que não podia olhar a revista. Por quê? Porque ele sentia um fetiche em ver lá a mulher usa aquele negócio, né? Sutiã. Né? Então ele não podia abrir a revista. Ele não podia pegar e comprar um sutiã para sua esposa, porque ele tinha um fetiche naquelas fotos que estavam ali mostrando o produto. Né? Olha só a perversão que nós falamos aqui. Né? Então, a ideologia de gênero vem trazer para nós a aprovação desses tipos de comportamento. Né? Hoje, tem gente que acha normal um homem, um adulto, né, ter relacionamento com uma criança. Não, uma criança, coisa que a Constituição, o Código, né, criminal, não, até o criminal, né, rejeita. Eu fiz direito 2 anos e meio e já esqueci praticamente tudo, tem 10 anos isso. Né. O Código Criminal está lá dizendo sobre pedofilia. Né. Estatuto da Criança e do Adolescente está lá falando sobre pedofilia. E muitas vezes nós estamos achando normal isso aqui. Né? Então, a primeira consequência grave é a aprovação dessas coisas. Né? Não tem aquela história, né? Uma mentira contada várias vezes, no final, ela se torna uma verdade. Então, essas coisas estão se tornando uma verdade. Muitas vezes na vida dos próprios crentes, na vida dos próprios cristãos. Né? Então, a aprovação desse tipo de comportamento, desse tipo de coisa. A segunda consequência da ideologia de gênero é que ela desfaz o conceito de família. Aí cria os tipos de família. Né? Tem a família tradicional, que é a forma bíblica de ver, um homem e a mulher, né? E ali com os seus filhos, com o seu cachorro, com o seu gato, papagaio, periquito, que ela quiser ter. E aí vem os outros tipos de família. Família de uma mãe só, né, que a mãe solteira ou não, o pai morreu, ou aconteceu alguma coisa, né, e foi indo. Você vai ter um limite para você poder aceitar isso aí. Não tem problema nenhum a pessoa viver, ter ali, criar o seu filho sozinho, por N motivos. Né? Mas eles vão deturpando o conceito de família. Né? Há famílias hoje onde há 2 mulheres e um marido, ou 2 homens e uma esposa, ou até mais. E N tipo de situações, de conceitos de família. Porque a ideia é quebrar, não existe somente um conceito de família. Né? Família é o que eu quero bem entender para a minha vida. Se eu quiser me relacionar aqui com... Tem até uma notinha de 2 aqui, ó. Foi. Com esse gasofilácio aqui, e levar ele para casa, e morar com ele, né? E juntar meu dinheiro, a vida toda, colocar aqui dentro, aqui, ó. E falar que eu sou casado com esse gasofilácio aqui, eu posso ser. É uma família, é o que eu quero ser como família. Entende? Sim, eu ia falar isso agora. Com boneco inflável. Com árvore. Exatamente. Então vamos lá. O objetivo principal da ideologia de gênero é desconstruir a visão tradicional de família,
Segundo seus defensores, essa visão de família oprime a mulher, olha só o argumento, oprime a mulher e impede que elas atinjam o que querem ser de acordo com o seu gênero, de acordo com aquilo que ela acha que ela é. Então, esse é o argumento para poder desconstruir a família, porque aí vem de muitos conceitos, né? E muitos deles machistas vão dizer, o homem ele é machista até hoje, e é mesmo, né? Muitos conceitos, como por exemplo, de que a mulher não poderia trabalhar muito tempo atrás. A Bíblia traz alguma circunstância da mulher não poder trabalhar, mas a Bíblia não traz nenhuma rejeição à mulher trabalhar. Né? Muitas vezes foi se passando o tempo por causa de uma questão do homem, né? Às vezes até de um entendimento errado da Bíblia, né? Foi se colocado como regra de que a mulher não podia trabalhar, de hipótese nenhuma. O provedor da casa é o homem e acabou. A mulher tem que ficar em casa cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, né? Cuidando de tudo. Né? Algum problema nisso? Nenhum. Agora, se a mulher quiser trabalhar, não quiser trabalhar, algum problema nisso? Nenhum. Agora, o que está errado é a imposição, que é o que tentam colocar aqui. Até de muitas vezes, o feminismo nós vamos ver colocar a mulher acima do homem. Então, a terceira consequência é que ela estimula crianças a experimentarem diversos tipos de gênero para descobrirem o que são. Logo, isso pode gerar uma confusão de identidade nas crianças. Aí o seu filho vai chegar em casa e vai fazer a pergunta para você: quem eu sou, papai? Quem eu sou, mamãe? Lá na escola disseram que eu sou isso, lá na escola disseram que eu sou aquilo. Cria confusão na mente da criança. Quem eu sou, então? A criança não tem identidade. Então, querem impor na mente da criança que ela é um tipo que, na verdade, ela não é. Então, o que eu sou é uma pergunta que muitas crianças, quando são inseridas dentro dessa ideologia, fazem para si mesmo. E quando você vê algum tipo de vídeo aí, né, que é espalhado nas redes sociais ou no WhatsApp, né, e você acha assim que é mentira, não é mentira, não. Não se deixe enganar, é verdade. Então, né, o alvo principal dessa ideologia aqui é as crianças. Aí fazem lá casamento, estão fazendo casamento nas escolas, de menino com menino, de menina com menina, né? Ou de menina com menino, que também é errado. Estão colocando pensamentos na mente das crianças que não são pensamentos bíblicos. Nós temos que tomar cuidado, nós que somos pais, para poder, né, coibir isso. Esses dias eu entrei na escola do Daniel, estava tocando funk. Assim, de chegada, funk. Eu comecei a prestar atenção na letra. Parei com ele assim, deixa eu ver aqui um minutinho. Aí eu não vi nada de anormal na letra. Então eu não falei nada. Se eu ouvisse alguma coisa de anormal na letra, eu ia reclamar. Mas cada dia estão colocando coisas na mente das crianças, né, para poder confundir elas. E aí depois a confusão passa das crianças para os pais, que muitas vezes não são entendidos do assunto, que muitas vezes não sabem responder à razão da esperança que há neles, né? E aí muitas vezes se deixam persuadir também. Uma última consequência é a perda do controle dos pais sobre a educação dos filhos, principalmente com a relação à sexualidade. Aí a escola diz lá que a criança, o menino, o adolescente, que nasceu, né, homem ou nasceu mulher, ele não é homem nem mulher. Aí chega a criança ou o adolescente chega em casa e diz que ele não é homem nem mulher. E o pai é obrigado a engolir isso, goela abaixo. Por quê? Porque aí do pai se falar alguma coisa, a criança ou o adolescente vai explodir. Aí do pai se ir contra. Não tem mais controle, é perda de controle. Porque foi colocado, né, e vem cá, uma criança ou um adolescente, quando ele coloca alguma coisa na cabeça, meu irmão, pode esquecer. Não tira, não. Não tira de jeito nenhum. Muitas vezes, ele nem crê naquilo que é passado para ele, mas ele quer fazer para afrontar os pais,
para afrontar, para poder trazer uma discórdia dentro da família. Eu queria que a mente desses adolescentes, provavelmente os nossos aqui, os jovens, adolescentes, as crianças, elas fossem cauterizadas pela palavra de Deus. E se isso acontecesse, haja lugar aqui para outros adolescentes, outros jovens, outras crianças. Porque aquilo que eu conheço, que eu creio com toda a minha fé, eu quero compartilhar. Porque se eu não compartilho, talvez está alguma coisa de errado comigo. É o evangelho isso. Se o evangelho está aqui dentro, arraizado no meu coração, arraizado na minha mente, eu quero compartilhar. E eu vou compartilhar. E se preciso for, eu vou dar a vida por isso. Foi aquilo que nós falamos aqui domingo passado. Essa eleição mostrou muito bem quem tem uma cosmovisão firmada e quem não tem uma cosmovisão firmada. Muitas vezes não votou em um outro candidato, das duas partes, porque não gosta do candidato. Mas se for pegar a Bíblia, qual que é ali a ideologia que chega mais próximo à palavra de Deus? Aí você pergunta, é do A. Mas a pessoa votou no B, a ideologia lá, aquilo que a pessoa do B carregava, é totalmente contrário à palavra de Deus. Aí tem que ver o porquê que ela fez isso. Se você for conversar com a pessoa, ela falar que ela é contra, ela é a favor daquilo ali mesmo, aí está errado. Aí eu posso dizer que essa pessoa não é crente, não é cristão, que ela está indo contra a palavra. Agora, que se ela votou por outros motivos, eu não posso dizer que essa pessoa não é crente. Posso dizer que ela é mal orientada, que ela é mal ensinada, que ela está sendo ali, a sua mente está sendo ali cauterizada por um tipo de pensamento através da mídia, através das redes sociais, através de fake news, que são muitas as fake news, nós podemos ter certeza disso, eram muitas de um lado e de um outro. Agora, se ela for contra a palavra, aí é uma outra circunstância. Ela está ali contra a palavra, ela não tem uma cosmovisão firme, correta. Por quê? Votar em A ou B ou C, direito de qualquer pessoa. Ela vota em quem ela quiser. E você não pode tomar raiva da pessoa. Se você faz isso, tome cuidado com o seu coração, tome cuidado com a sua vida, com as suas emoções. Se ela pode votar em quem ela quiser, mas em quem ela vai votar vai definir um pouquinho sobre o que ela pensa da vida, qual que é a cosmovisão da vida dela. Então, os defensores dessa ideologia acreditam que as crianças têm que ser criadas e educadas de forma neutra. Não pode falar que ela é menino ou menina, até a questão das cores. Geralmente é um negócio de tradição, O azul é para o menino, o rosa é para a menina. Até a questão das cores, não existe mais isso não. Esses dias um blogueiro, uma blogueira famosa aí tiveram um filho. Aí colocaram o nome lá, que eles disseram que era um nome neutro. Que quando o menino crescesse, ele ia definir se o nome ia ser masculino ou se o nome ia ser feminino. Era um nome neutro. E a cor também era uma cor neutra, era um roxo, um lilás. Porque quando ele crescesse, ele ia definir o que ele queria. Então, até a questão das cores foram criadas, para que mais tarde escolha o gênero delas, independentemente da sexualidade de seus corpos. Aí a criança, com o passar do tempo, ela vai decidir para que lado ela quer ir. Então, a visão bíblica sobre a ideologia de gênero, qual que é? Os defensores da ideologia de gênero estão sempre questionando os absolutos de Deus, abolindo as diferenças sexuais que Deus criou, homem e mulher, negando o certo e errado, já não há mais o conceito daquilo que é certo, daquilo que é errado no nosso mundo, reinventando valores. O homem pode ser o que ele quer, por quanto tempo ele quiser, atacando a soberania de Deus. Então hoje eu sou um cachorro, aquele caramelo. A gente gosta desse caramelo, Vira-lata. Semana que vem eu sou um gatinho, ali, bonitinho, fofinho, do jeito que eu sou hoje. Garfield. Eu sou o Garfield na semana que vem. Na outra semana eu sou papagaio. Na outra eu sou periquito, porquinho. Então eu sou o que eu quiser. Por quanto tempo eu quiser. Do jeito que eu quiser. E ai de quem for contra isso.
a Bíblia vai nos ensinar que a raça humana ela é concebida em pecado. O pecado se alastrou em toda a raça humana. Quanto que o salmista diz aí, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Isso afeta o homem, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Coisa que a Bíblia vai tirar, né, esses buracos da nossa vida, né, completar com Cristo. Todos os homens não podem escapar dessa realidade, realidade do mundo caído. Né? Por que há mal no mundo? Por que crianças passam fome? Por que isso? Por que aquilo? Pecado. Não tem outra resposta. É o arrombo na vida do homem, né, que faz, a consequência são essas coisas. Então, o texto bíblico que retrata bem a ideologia de gênero, vamos abrir aí, Romanos capítulo 1. Versículo 24, a partir do versículo 24. Né, mas vamos um pouquinho antes aqui. Vamos no 20. Eu vou ler aqui do 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aqui está falando de salvação. Né? Aí vão seguir aqui. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, olha aqui a conclusão. Os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homem com homem, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então a gente acha que isso é um negócio novo, né? Mas olha quanto tempo. Diz-se, há pesquisas que na época de Paulo, do apóstolo Paulo, Paulo pegou em muitos textos, né, contra a imoralidade sexual, contra pecados na área sexual, né? 8 em cada 10 homens eram homossexuais. Já naquela época, já na época de Paulo. Há pesquisas que dizem isso. E aí, por que acontecem essas coisas? Romanos 1 é um retrato. O homem está entregue ao seu próprio coração. E se ele não tiver um Deus para mudar o seu coração, ele vai viver conforme a sua vida, conforme o que ele quer. Dostoiévski já dizia, né? Se não há Deus, não há moral. Se não há moral, né, se não há um padrão de moral para a minha vida, a moral quem define sou eu. O que é moral e o que não é moral, quem define sou eu, é a pessoa. Né? Então retrata bem que tanto de moralidade sexual, desejos perversos, tanto de coisa, né, perversa que há na vida do homem, o homem está entregue a si mesmo. O homem está entregue a sua vida. E se Deus não transformar o coração dele, ele vai viver da forma que ele quer. Já tem muito crente vivendo da forma que quer, né? Deixando a palavra de lado. Diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Né? Mas aí vive, né, de um jeito totalmente diferente. Né? A palavra de Deus traz coceira para o ouvido. Eu nunca vi, né, saiu um aqui agora, mas não é indireta não, tá? Eu nunca vi tanto crente saindo de culto para beber água, para poder ir no chuveiro,
para poder ir no banheiro, para poder ir conversar lá fora, para poder mexer no celular lá fora, e conta a palavra de Deus está sendo pregada aqui, porque está dando coceira. É tanta coisa na minha vida que tem coisa mais importante para eu poder fazer no meio do culto, no meio da assembleia. Né? Então, o crente, né, às vezes, entrega o seu próprio coração, vivendo da forma que ele quer viver. Né? A palavra de Deus vem, confronta o crente. Né? E vem cá, gente, se a gente não está disposto a ser confrontado, nós ainda somos crianças. Nós ainda somos pessoas imaturas. Né? Criança, ali você confronta ela, é de um jeito. Ela aceita. Agora, o adulto que não quer aceitar ser confrontado, ele ainda é uma criança. Ele ainda é imaturo na vida. E o evangelho é confronto. Evangelho é amor? É. Evangelho é paz? É. Evangelho é mudança de vida, transformação de mente? É. Mas também é confronto. Também é confronto. Né? E geralmente, né, já tive uns 3 ou 4 episódios disso, de ver na pessoa. Toda vez que ela confrontava pela qual a forma em que a Bíblia estava trazendo o que um pastor ou quem estava pregando estava trazendo uma mensagem, estava ofendendo ela. Estava sendo muito pesado. Né? Teve uma vez que uma menina lá do Espírito Santo, ela estava literalmente morando com uma pessoa. Então aquilo que ela ouvia no culto não estava atingindo o coração dela e ela estava falando que o pastor estava pegando pesado. Né? E ninguém sabia disso. Quando se foi descobrir, o que estava acontecendo? Morando com uma outra pessoa. Assim, o problema é a Bíblia. O problema é o que se prega. Não é a vida da pessoa. Então, geralmente, quando uma pessoa ela vai reclamar de uma mensagem, de um tipo de pregação para a igreja, olha a vida. Olha a vida, se está condizendo ou se não está condizendo. O papel do pastor, né, é esse. Há horas de falar-se de amor, há horas de confrontar. E se o crente não está disposto a ser confrontado, ele ainda precisa amadurecer, precisa crescer na fé. Então, essa distorção do conhecimento de Deus, que nós vimos aqui em Romanos, é fruto do próprio abandono de Deus. A pessoa já não está nem aí para Deus. E a Bíblia vai nos ensinar que pecado é uma desobediência e rebeldia contra a vontade revelada de Deus. Quando nós pecamos, não estamos pecando contra o meu corpo, né, o auto-pecado, né, ou contra o próximo. Nós estamos pecando contra Deus. Contra Ele. Ele deve ser o padrão da nossa vida. Então, a distinção de sexo e gênero dentro da ideologia de gênero não é bíblica. A cultura tenta impor essa realidade para nós. E é o que está acontecendo nas redes sociais. Né? Isso aqui já é muito das redes sociais. Né? Agora nós temos um outro fator aí, né? Que é a tal da censura. Né? Na mídia, nos jornais, nas novelas que os crentes tanto assistem, até aquelas que dizem ser bíblicas, né? Querendo impor coisas a nós. Quando a gente vai ver, né, a gente está torcendo para o vilão. A gente está torcendo para o adúltero. A gente está torcendo para o ladrão. Votando no ladrão. Eu não queria dizer não. Né? Não queria dizer isso não. Né? Então é sério isso, gente. Né? Qual que é a imagem que a Netflix traz de Lúcifer para nós? A capa da série. Eu sei lá, eu fui passando na Netflix lá esses dias, sei lá, assim, eu vi lá a capa, falei, Ana Carolina, fecha o olho. É aquele homem escultural, né, com um tanquinho, é a imagem de Lúcifer. Né? Aí você vai assistir, você não vai torcer para um homem desse? Exatamente. Né? Você foi ensinado de uma forma pelos seus pais, e foi ensinado de uma outra forma pelos seus avós. Né? E aí você vai ensinar o seu filho de acordo ou não com o que você foi ensinado. Muitas vezes a falha está aqui.
nós temos ensinado os nossos filhos de um outro jeito, de um outro viés. Às vezes aquilo que está sendo imposto na nossa vida. Exatamente. Mas por quê? Porque se criou-se a visão totalmente errada de que o crente tem áreas de atuação no mundo que o crente não pode estar lá. Então o crente não pode ser um professor, nós temos poucos professores nas universidades, nas escolas, às vezes na creche, né? Crente não pode ser político, crente só pode ser pastor, né? Ou ministro de louvor, né? ou coisas assim que não vai escandalizar. Nós somos doutrinados em qualquer lugar que nós formos. Se a gente for na academia, né, nós estamos sendo doutrinados de que mulher só pode ir na academia com aquelas roupas a vácuo, né? E o homem só pode ir no padrão dos homens que vão lá, na academia. A gente for trabalhar, tem que trabalhar do padrão do que é proposto lá. For na escola, é um padrão, é um tipo de doutrina. Qualquer lugar que a gente for, a gente vai ser doutrinado, né? Mas é a forma com que nós recebemos isso, lidamos com isso, vai depender da forma com que nós enxergamos a Bíblia, né? Então, 2 sexos e 2 gêneros foram criados por Deus, esse é o padrão para nós. Homem, mulher, né? As questões de identidade sexual é uma questão de criação e relatos bíblicos, né? Toda a nossa cosmovisão cristã sobre a sexualidade deve estar embasada na Bíblia, não em que diz fulano, não em que diz ciclano, não no que a escola diz, no trabalho diz, a internet diz, a televisão diz. A Bíblia. Acabou. E se não é pautado na Bíblia, você está errado. Deus criou a humanidade com uma diferenciação sexual. É claro, homem e mulher. Quais são os propósitos? Propósitos heterossexuais, relacionamento entre eles. Específico isso, que envolve o casamento, a unidade sexual, não pode haver uma outra pessoa dentro da aliança que foi firmada, e a procriação, né, que até nisso, preservação da raça. Até nisso, você pergunta para o crente, por que você quer trabalhar? Por que você quer casar? Ah, porque eu quero ter uma casa, porque eu quero ter um carro, porque eu quero ter uma moto, porque eu quero ter isso, porque eu quero aquilo. E filhos? Você não quer ter, não? Não, pastor, dá muito trabalho, é muito dinheiro, gasta. Opa, acabou aqui. Você não está preparado para casar. Se você não quer ter filho, não case. Porque é a primeira coisa. Né? Sexo é bom? Muito bom. É para o prazer? É para o prazer. Mas a primeira coisa aqui, ó, procriação. Agora, tempo que você vai ter filho, quantos filhos você vai ter, é outra coisa. Outro sistema. É lógico que cada família tem a sua realidade, né? Mas exatamente isso aí, né? Hoje o que define se um casal vai ter filho ou não? Não é o amor, né? Não é o desejo, mas é a condição financeira. Só vou ter filho depois que eu tiver uma condição financeira boa para poder ter filho, né? Então, o que é que está definindo o seu desejo de ter filho? Dinheiro. Isso significa o quê? Que nós estamos correndo atrás de quê? Dinheiro. Né? Cada caso, cada família é um caso, mas o princípio não muda. O princípio não muda. Tem um casal aqui que eu estou fazendo um curso de noivo com eles. O que eu disse com eles semana passada? Há 3 áreas da nossa vida, assim, Deus não nos desampara jamais. Mas há 3 áreas da nossa vida, assim, que Deus ele superabunda as bênçãos. Quando eu vou casar, nós tínhamos condições de casar? O que aconteceu com a gente? Casou? Pagamos alguma coisa? Tivemos que comprar alguma coisa assim de outro mundo para casar? Geladeira, quem deu para nós? Fogão? Cama? Foi indo. Foi indo. Foi indo. Então Deus ele não deixa desamparado jamais. Ter filho, só vou ter filho quando tiver uma condição financeira estável, isso e aquilo. Filho, pode fazer criança, que o pai da criança assume. E quando eu quero trabalhar assim, que eu estou precisando trocar de emprego, eu estou olhando outro emprego e assim, pedindo a Deus uma resposta, né? Eu achei um emprego assim melhor, mas ainda estou em dúvida se vai. Pode ir. Deus está cuidando da gente. Então são 3 áreas assim que Deus superabunda a bênção
né, para as nossas vidas. Mas a gente quer pautar, né, as coisas de acordo com o que o mundo está dizendo aí para nós, não o que a palavra diz para nós. Então, o homossexualismo é definido na Bíblia como uma abominação, né, aos olhos de Deus. Não é doença, como quiseram criar aí para a sociedade que era uma doença. Não é uma doença. É uma escolha contrária à escolha de Deus. E é abominável aos olhos de Deus, né? Perverte a ordem natural das relações sexuais, e isso é detestado pelo Senhor, porque o Senhor criou um padrão, macho e fêmea, né? Aí começaram a deturpar isso quando criaram a tomada de 3 pinos. Né? Mas é o padrão de Deus, não foi sem graça, né? Pastor, piada sem graça. Né? Então essa prática de sexualidade desajustada se constitui no elemento fora do padrão de Deus para as suas criaturas. Mas por que elas querem se colocar dentro, né, do padrão que elas criam? Escolha contra a vontade de Deus. Escolha própria, o coração dela está indo para esse lado. Não é doença. É como se disseram aí por um tempo, e quiseram até criar um kit. A responsabilidade da igreja não deve ser a de desumanizar as pessoas envolvidas. Aqui entra agora o nosso papel. Né? É uma mulher que gosta de um homem. Mas por trás disso, é um ser humano. Criatura de Deus. Né? Muitas vezes a igreja rotula essa pessoa como algo assim, ruim. Ela não pode nem entrar na igreja. Porque se entrar na igreja, não vai pedir para o diácono tirar ela da igreja. Né? Então, rotulando-os como se fossem menos que seres humanos. Olha o erro. Muitas vezes a igreja está errando nesse jeito aqui. Né? É uma pessoa que precisa ser amada, precisa ser desconstruída o tipo de pensamento na vida dela. Há muitos trabalhos cristãos hoje que tentam fazer esse tipo de trabalho com prostitutas, com transexuais, com homossexuais, com o que for, para poder mostrar que a forma de viver é uma forma diferente. Então, nós temos que fazer isso. Ao olhar para uma pessoa que está agindo conforme a escolha do seu próprio coração, não tem que rotular ela ou criar algum tipo de desconforto com ela. Trazer ela, abraçar ela, cuidar dela, amar ela, trazer para o princípio bíblico. A gente tem que tentar, pelo menos, fazer isso. Já tentei fazer isso, não deu certo. Qual que é o conselho do apóstolo Paulo? 1 Coríntios. Entrega para Satanás, que aí ele vai cuidar, que aí ele vai mostrar. Então a igreja deve ao mesmo tempo amar o homossexual, mostrando a mensagem do evangelho e acolhendo os convertidos como membros do corpo de Cristo, porque é possível que isso aconteça, deixando de viver do jeito que estava se vivendo. E aí a luta da pessoa vai ser a vida toda, né? Porque vai lutar, trabalhar com ela, mas ela vai lutar a vida toda, porque a mente cauterizou, às vezes, imagens, às vezes, comportamentos, que é difícil de se tirar. A pessoa vai lutar a vida toda contra isso, mas ela pode vir à igreja, ela pode ser transformada pela palavra de Deus, ela pode fazer parte da família da fé, deixando a prática de lado. Permanecendo assim irredutível às verdades bíblicas, cumprindo sua responsabilidade de ser cheia de amor em meio a um mundo culturalmente morto. Qual que é, agora, por exemplo, o que o mundo está dizendo para nós aí com o resultado das eleições? O amor? Olha o que estão dizendo para nós. Aí vai ver o tipo de amor. O tipo de amor é que dá tiro na cabeça dos outros que é contra. O tipo de amor é dar chicoteada nas pessoas que são contra. Né? Esse é o tipo de amor que venceu. O tipo de amor é fazer com que uma jovem, né, diga que os seus tios e que os seus avós, né, são perversos. E ela está feliz porque o amor venceu. Eu ouvi isso. E vi isso. Olha só o amor que estão dizendo. E a deturpação do amor. Então, aí muitas vezes o crente vai, que bonitinho esse discurso, vou lá. E esquece a palavra de Deus. Né? Então, se a igreja abençoar a homossexualidade, né,
toda a esperança restauradora de Cristo vai ser destruída. A igreja não pode aceitar. Se aceitar redenção em Cristo Jesus, não existe. É preciso que a igreja mantenha sua sólida convicção contra o erro, andando lado a lado também com uma profunda compaixão pelas pessoas que estão vivendo sob o jugo dessa prática. Amar, cuidar, transformar pela palavra. Mas se você aceita, está errado. Eu tenho uma irmã que é lésbica. Eu não aceito. Já viu eu tratando ela de alguma forma diferente que eu trato os irmãos aqui? Nem vou tratar. Agora, um dia desse eu quis vir para minha casa. A gente morava lá no Palmares ainda, né? Pode vir, mas tem regra. Não pode isso, não pode aquilo. Se a gente for para a igreja, você vai junto. E isso e aquilo. Veio? Não veio. Porque não quer se submeter. Agora, eu também não preciso me submeter ao que ela quer fazer da sua vida também, não. É aceitar isso. Nós não podemos aceitar, temos que ser firmes na palavra. A palavra de Deus não aceita a prática, mas aceita a pessoa, transformada pelo sangue de Jesus. Um outro tradicionalismo que vem lá, né? Bandido bom, bandido morto. Bandido bom, bandido morto? Não. Se preciso for entre eu e ele, vai ele. Mas bandido bom é bandido lavado pelo sangue de Jesus, transformado pelo sangue de Jesus. E se tiver que cumprir as consequências do que ele fez, ele vai cumprir as consequências do que ele fez. Não exclui, não exclui. Né? Mas bandido bom não é bandido morto, é bandido lavado pelo sangue de Jesus. Quer falar alguma coisa? Se eu conseguir, logicamente. Então, décimo aqui, feminismo. Vamos falar um pouquinho dele aqui. Não, vamos atrasar um pouquinho aqui, tá? Deixou lá o feijão pré-pronto, o arroz pré-pronto. Vamos terminar pelo menos isso aqui. Então, feminismo. A quebra de paradigmas, dentre outras coisas, caracteriza aquilo que hoje conhecemos como feminismo. Por que hoje conhecemos como feminismo? Porque assim como a ideologia de gênero, nasceu com uma defesa, nasceu de um jeito. E aí foi se ramificando com o passar do tempo. Então, inicialmente, o feminismo buscava a igualdade das mulheres em todos os âmbitos da sociedade. Hoje já não é mais isso. Então, é uma doutrina que preconiza o aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos da mulher na sociedade. Mas, quando conquistou-se isso, aí decidiu isso, não vão parar por aqui não, vão mais. Então, o adjetivo feminista foi utilizado pela primeira vez por um homem, olha só, Alexandre Dumas Filho, em seu panfleto Um Homem e Mulher, de 1872, lá atrás. Então, se popularizou e começou a ganhar forma no nosso mundo ocidental nas primeiras décadas do século XX, onde se começou a questionar o poder social, político, econômico, que até então eram monopolizados pelos homens. Até pouco tempo atrás, somente o homem votava. Então, era um anseio do feminismo fazer com que a mulher também votasse. Conseguiram, e direito conquistado, ótimo. Mas aí tem outras coisas além disso, As mulheres agora, olha só, elas querem que toda a sociedade seja igualizada e elas possam ter os mesmos cargos, autoridade, salário e direito que os homens. Então, sua busca é por igualdade entre os gêneros, como dizem algumas de suas adeptas. E muitas vezes não é nem igualdade, é superioridade. Então, o movimento feminismo ele se dá em 3 ondas, e cada onda foi se defendendo uma pauta diferente. Por exemplo, a primeira onda iniciou-se no final do século XIX e perdura até os meados do século XX. Qual que era a característica? A reivindicação por parte das mulheres dos diversos direitos que já estavam sendo debatidos e muitos deles conquistados por homens de seu tempo. Então, o movimento questionava a imposição de papéis submissos e passivos às mulheres. A mulher só pode fazer isso e aquilo, só pode viver dessa forma. Quem disse isso? O homem.
Então vamos lutar contra isso. A segunda onda acontece em meados dos anos 50 e se estende até os meados dos anos 90. Foi um movimento aí mais radical. Teve o seu início, sua fase mais ativa entre 60 e 70, quando surgiu ali também os movimentos dos hippies, movimentos da nova era, entre outros tipos de ideias. Então, costuma-se caracterizar a segunda onda como a fase da luta pelos direitos reprodutivos e das discussões acerca da sexualidade. Eu posso ou não escolher se eu quero ter filho ou não. E aqui criou-se aquele conceito de aborto. Direitos reprodutivos. Eu quero ter ou não quero ter. Eu posso tirar ou posso não tirar. Aqui se inicia a distinção entre sexo e gênero, diferentes. Sendo que aquele passa a ser entendido como uma característica biológica. Sexo é uma característica biológica. E o gênero é uma construção social. Um conjunto de características e de papéis imposto à pessoa dependendo de seu sexo. Então, começou-se a ser distinguido aqui. Eu posso nascer um, mas com o passar do tempo eu posso ser outro. Terceira onda, então, que é a mais agressiva. Hoje se diz que nós vivemos uma quarta onda. Outros ainda defendem que estamos nessa terceira onda. É mais agressivo do que as anteriores. Tem como ideia central que a mulher só é livre quando libera sua sexualidade ao máximo. Então, quando ela quer ser o que ela quiser, e ela acha que aquilo é para a vida dela, ela é livre. É a liberdade da mulher. Ela pode ser o que ela quiser. Ela pode fazer o que ela quiser, da forma que quiser. Fiquem bravos comigo não, tá? A terceira onda, nesse sentido, é pós-estruturalista. Por quê? Ela não acredita em significados fixos ou intrínsecos a palavras. Então, ela não acredita que ela é mulher e é mulher para a vida toda. Ela pode ir mudando isso, quebrando essas estruturas que foram criadas, símbolos ou instituições, buscando antes estudar performance dentro de contingências. É aquela coisa, hoje eu sou isso, amanhã eu posso ser aquilo, no outro dia eu posso trabalhar de um jeito, posso trabalhar de outro, e aí ela vai mudando, quebrando paradigmas. Tanto gênero quanto categorias biológicas, portanto, seriam construções sociais, fruto de ciências enviesadas pelo olhar masculino. Então, o que define o que ela é ou não é o meio, é o ambiente, é a sociedade. O grande denominador comum aos movimentos de terceira onda é a busca pela destruição de pensamentos categóricos. Destrói tudo, destrói casamento, destrói o conceito de família, destrói o conceito de trabalho, destrói o conceito de vida, destrói tudo. E passa a ser o que ela acha que é verdadeiro, o que ela acha que é real para a vida dela. Então não há mais absolutos. Tudo é de acordo com o que ela quer ser e viver. E infelizmente o que vemos hoje são mulheres buscando igualdade por meio de ferramentas imorais. Muitas vezes nós vemos aí em movimentações feministas. Geralmente, seios do lado de fora. Coisa que, assim, dentro do contexto bíblico, é para ser guardado e preservado de uma forma, é escancarado, assim, de uma forma imoral. E achando que vão conquistar alguma coisa porque estão de seios de fora. Tentando desconstruir todos os padrões e valores na sociedade. Há um abandono do respeito e valor que a mulher tem. Olha só, para uma busca imposta de um respeito que outrora já havia sido alcançado, mas elas não se deram por satisfeitas, elas querem mais. Então elas abandonam as estruturas do próprio corpo, do próprio jeito de ser mulher. E aí, quando abandona isso aqui, o que eu quero dizer? Aquele braço cabeludo, mulher gosta disso? Mulher gosta disso? As partes íntimas sem cuidado, sem higiene. Estão quebrando isso aí. Quebrando algo que, sim, já vem de um jeito e está sendo quebrado.
cabelo do jeito que quer, cabelo pode ser azul, pode ser amarelo, pode ser roxo, pode ser, né? Pode ser, né? Vamos ali criar alguns limites nisso. Eu não queria que o meu filho aparecesse de cabelo azul. Mas se ele aparecer um dia, eu vou perguntar por que ele fez isso. Dependendo da resposta que ele me der, né, ele vai tirar ou não vai tirar. Enquanto ele estiver na minha casa, ele tem que... São os meus conceitos, são os meus valores. Né? Depois, ele pode fazer o que ele quiser da vida. Né? Mas aí, vai perguntar por quê que fez isso. Afronta. Vai perguntar por quê? Porque fulano fez. Aí vai ver o que fulano pensa da vida. Ah, vai fazer isso por quê? Porque está criando uma moda, é a moda. Aí você vai pegar as roupas que são né, vendidas para nós hoje em dia. É a moda. Difícil demais você andar na moda, viu? Prefiro andar do meu jeito. Então, o objetivo feminista da atualidade é a busca pela superioridade da mulher sobre o homem. A inversão do papel dentro das instituições sociais, como na família, como na igreja, como no emprego. Aí vai criando aí, o homem está virando, né, um homem banana, um homem cordeiro, e a mulher está virando uma mulher leão. Não é nem leoa, não, é leão mesmo. Né? E o leão ataca o cordeiro. Né? E aí vai se invertendo nas igrejas. Né? Eu não tenho nada contra uma mulher pregar aqui, né, no púlpito. Né? A minha mulher, ela prega melhor do que eu. Sabia disso? Ela fala melhor do que eu. Né? Agora, se ela quiser ser uma pastora, aí nós temos uma distinção aí. Um problema estrutural. Mas as mulheres querem quebrar isso aí. Você não vê em várias igrejas aí, né, pastor e... Oi? Teológico problema, bíblico problema. Né? Você vê igrejas aí com pastor e pastora. Né? E eu já fiz parte de uma igreja dessa. E a pastora mandava mais do que o pastor. Então vão criando-se estruturas que não são bíblicas. Né? A mulher da pós-modernidade é pautada pelo pensamento desconstrutivista. Desconstrói tudo. Né? Então ela quer quebrar paradigmas. Pluralista, hedonista, prazer a todo custo. Por isso, seus interesses não são mais de igualdade entre gêneros, mas a superioridade feminina sobre o homem. Esse é o conceito da terceira onda, que uns pensam hoje que é a quarta onda. Como o feminismo enxerga Deus? Olha aqui o problema. Olha o problema do feminismo enxergando Deus. A imagem de Deus está associada a um poder patriarcal, antigo, estrutural. Quando essas imagens estão associadas a relações de reciprocidade, de inclusão das diferenças, do respeito da pluralidade, a linguagem de Deus é uma linguagem metafórica. Então, a linguagem sobre Deus, eu botei um A aí, né? Por que não pode ser deusa? É um tipo de pensamento do feminismo. Por que Deus não pode ser mulher? É por isso que eu botei o A aí. Aí você vai pegar alguns filmes, como A Cabana, ali, por exemplo, né? O Espírito Santo era o que lá? No filme A Cabana. Vocês não viram, não? É uma mulher. Né? Olha só. E vai entrando. Não é só o Espírito Santo, não. E vai entrando. Né? Não pode validar os papéis de homens ou mulheres de formas estereotipadas. Homem e mulher. Vamos quebrar isso. Né? Deus pode ser o que Ele quiser. Né? Que justifiquem a dominação masculina e a subordinação feminina. Isso aí quem disse foi essa mulher aí, uma feminista americana. Rosemary Redford Ruiter, ou sei lá como é que fala esse nome aí. Ela propõe que os contextos do passado, aquilo que é trazido pela Bíblia ou pelas estruturas familiares, devem ser ressignificados e as identidades que eles instituem renomeadas. Não se pode ler a Bíblia somente em função da reprodução do contexto do passado no presente. Então tem que atualizar. Como que se atualiza isso? É necessário ler o passado a partir de nosso contexto, o contexto que nós vivemos hoje, de novas experiências,
para que a palavra tenha um novo significado. Então a palavra tem que se adaptar ao conceito que estamos vivendo hoje, né? Seja ele qual for. E se a palavra do passado vai contra, ela tem que se atualizar para o que se está vivendo hoje. Então há uma insuficiência das nomeações referentes a Deus. Deturpações, pensamentos diferentes, como diz que Deus ele é Ele, Pai, Senhor, Rei, Juiz, Esposo, Todo-Poderoso, Glorioso, Onisciente. Tem que mudar isso aqui, porque isso aqui é de uma figura de um homem, é de uma figura patriarcal. Então, Rei e Senhor, por exemplo, tem denotado a imagem de um Deus distante, né? O deísmo diz isso, Deus está lá distante, deu corda no mundo e foi embora, né? Em relação de verticalização com os seus súditos, e servos dos quais são exigidos obediência e fidelidade. Olha só, como que enxerga Deus como Rei e Senhor. É de um jeito diferente que nós enxergamos, que a Bíblia nos mostra. Pai e esposo, por exemplo, apesar da simbologia afetiva que lhes parece constitutiva, né, têm sido usados para caracterizar o governo da casa, dos filhos e da esposa. Nós temos que quebrar isso. O governo da casa, por que não pode ser da mulher? Né, o governo dos filhos, por que não pode ser da mulher? Por que o homem tem que mandar na esposa? Vamos quebrar isso. Deus age desse jeito. Juiz, a figura de juiz, normalmente vem demarcar a imagem de um Deus que condena e que separa justos e injustos. A apropriação patriarcal dessas nomeações legou à posteridade a imagem de um Deus eminentemente soberano, mas que ele é distante da vida cotidiana. Deus não vive com a gente aqui. Quem está vivendo somos nós. Né? E é extremamente separado do mundo material. Aqui há um pouco de deísmo, há um pouco de naturalismo, há um pouco de materialismo, há um pouco de existencialismo, tudo que nós já vimos. Então vai quebrando as coisas, vai quebrando a imagem de Deus. Quais são as principais consequências da imagem patriarcal de Deus? Quais são as consequências? Olhar Deus como um patriarca, um mandante. Legitima e reforça as estruturas sociais patriarcais na família, na sociedade e na igreja. Está precisando mudar. Está precisando ser outro. Justifica a visão como um todo do mundo em relação à superioridade do homem e à inferioridade da mulher, sacralizando o masculino. O homem ele é um santo. O homem ele é um Deus. Possibilita ao homem o papel de Deus como seu representante no mundo. Qual é a imagem que temos do homem? É a imagem de Deus. Aí o homem ele vai fazendo aí a imagem de Deus na cabeça da mulher. Olha só, apresenta a mulher como dependente e pecadora. Esse é o papel da mulher na sociedade. Dependente do homem e pecadora. Nega à mulher a experiência de ter sua identidade sexual plenamente afirmada, à imagem e semelhança de Deus, debilitando seu sentimento de dignidade e autoestima. É negado isso à mulher. A mulher não pode. Não pode. Como uma figura de um homem dominante, a imagem de Deus se transforma em um artifício de injustiça e escravidão para as mulheres. Pobres, negros, amarelos, indígenas, são todos escravos. Os bandidos. Bandido é uma vítima da sociedade porque Deus fez ele assim. Referir-se então a Deus como Pai em uma cultura patriarcal, que é dos nossos dias, significa também afirmar a masculinidade de Deus. Então não pode, Deus não pode ser homem. Reforçando ainda mais essa simbologia em virtude da masculinidade de Jesus, encarregado da remissão dos pecados do mundo. Por que Jesus não pode ser uma mulher? Por que tem que ser homem? Por que tem que ser masculino? Então as escrituras, a Bíblia, as escrituras nunca deram mais importância a um gênero do que o outro.
Homem e mulher foram criados iguais, a imagem e a semelhança de Deus. Mas ele faz uma diferenciação de papéis, e nós temos que aceitar isso. Você, mulher, tem que aceitar isso. Você, homem, tem que aceitar isso. É a palavra de Deus. Não tem que viver da forma que você acha, não. É de acordo com a palavra. Ao homem foi dada a função de quê? Cabeça, líder, provedor do lar. E a mulher, submissão ao seu marido. Aí nós temos que entender o conceito de submissão. Não é que o marido é mandão e a mulher tem que ser mandada. É parceria na missão. Um está sob a missão do outro. Auxílio em suas funções. Essas são as características da Bíblia para a função tanto do homem como da mulher. O feminismo vem quebrar tudo isso para poder inverter os valores. Então, quando este movimento busca desconstruir essa visão do papel de cada pessoa, alguns prejuízos são obtidos. Quando isso acontece, quando a mulher está acima do homem. Olha o que acontece. Quebra de autoridade. Homem banana. O homem já não manda mais. O homem já não tem mais a palavra final. A mulher que tem. A mulher que manda. A mulher que está no controle. E eu falei esses dias aqui, né? Isso começa quando nós contamos aquela piadinha, né? Quem manda lá em casa sou eu. Sim, senhora. Pode deixar. Vou fazer. Abandono do papel masculino dentro do lar e da igreja. Vamos dizer aqui, fiquem bravos, agora comigo não. Quem é que carrega essa igreja nas costas? Hoje, igreja em geral, hoje é a mulher. Hoje é a mulher que tem carregado a igreja nas costas. Por quê? Porque o homem não tem se colocado na posição em que ele deveria estar. E aí você vê, qual que é, dentro das sociedades que nós temos na igreja presbiteriana, qual que é a sociedade mais amada? É a SAF. Porque a SAF faz tudo. As mulheres fazem tudo. 4 anos que eu estive de seminário, eu nunca vi um homem lá. Um homem, para poder fazer uma homenagem, para poder entregar um presentinho para o seminarista, nada. Só mulher, só a SAF. Já foi lá a SAF, Davi? Quantas vezes? Vai as mulheres. Um incentivo de um homem, né, uma palavra de um homem, né, ou coisas que o homem deve fazer, carregar a quem vem antes dele, ensinar. Não tem. Né, a UPH, vamos assim dizer, não está lá. A igreja tem sido carregada por mulheres. Por mulheres. Quer você queira ou não. Isso é o que tem acontecido em geral nas igrejas. Destruição do patriarcalismo, né, destruição do homem como figura do patriarca, né, da família, né, do sustentador, daquele que tem autoridade. Fragilização da família e uma confusão mental no papel da mulher dentro da família. A mulher já não sabe mais o que ela faz, se trabalha, se não trabalha, se manda, se não manda, se faz comida, se não faz comida, né? Ou se não faz isso ou não faz aquilo, se cuida do filho, se não cuida do filho. Há uma confusão. A igreja, agora nosso papel como igreja, precisa se erguer como voz profética diante desse movimento, não permitindo que isso adentre mais ainda as portas da igreja. E tem entrado, viu, gente? Tem entrado no meio da igreja. Mulheres têm se levantado para trazer os valores feministas para dentro da igreja. Vai trazer prejuízo na vida da própria igreja, na vida das crianças. Coloca uma feminista lá no Ministério Infantil para você ver o que acontece. Aquele vídeo lá que nós vimos, né, que muitos acharam que era mentira, e muitas acharam que não acontece. Acontece. Mas olha só, por exemplo, pega no Ministério Infantil. Quem é que nós temos lá no Ministério Infantil? Predominantemente mulheres. Cadê o homem lá? Ah, mas eu não gosto de criança. Ah, mas é somente de mulher. Somente de mulher. O que não é somente de mulher. Se o homem quiser trabalhar, pode trabalhar.
Nós vamos ter um pastor aqui no ano que vem, a reunião do presbitério essa semana, né? É um homem que vai cuidar das nossas crianças. É até um encorajamento para você, homem. Se quiser ajudar lá também, é bem-vindo. Precisamos criar nossos filhos para levantarem a mesma bandeira, não permitindo que os homens se tornem mulheres e as mulheres se tornem homens. A figura ali está correta, mas o papel está inverso. Olha, eu trouxe essa figura aí na primeira aula. Olha ela aí, ó. Reflita aí, leia aí. Nos últimos anos, as igrejas deixaram de ser casa de oração e viraram casa de negócio, agendas, mensagens motivacionais. Os pais terceirizaram a educação dos filhos para a escola em tempo integral e a salinha da igreja. Os maridos perderam a referência de patriarca do lar dentro de suas próprias casas. Essas três coisas são verdadeiras ou não? São verdadeiras. Porque a cada dia mais, ao invés da igreja ela ir contra esses tipos de pensamentos, ela está se adequando a eles. Aí quando vem uma igreja e prega a verdadeira palavra de Deus, essa igreja e o cristão que vai lá, ele é lidado como o quê? Fundamentalista. Ele é um fundamentalista. Sabia que é isso que a turma aí que ganhou a eleição pensa que você é, crente? Um fundamentalista. Aí as mensagens têm que ser o quê? De alta ajuda, que vai afagar ali o seu coração, que vai trazer ali no seu coração aquele confortinho que você merece. Né? Politicamente correto. Né? Os pais. Eu falei que eu ouvi de uma mãe que 1 hora na salinha é pouco. Me deu vontade de falar na hora, mas eu não falei, né? Porque a responsabilidade de cuidar sua, em casa. O papel de cuidar do pai cuidar da criança é em casa. A igreja é uma auxiliadora. O pai que tem que fazer isso, e em casa. Maridos, precisamos nem falar, né? O que tem de marido aí não tomando conta do seu lar, não é brincadeira, não é brincadeira. Perdeu a referência. Né? Os que estão aí são poucos. Né? Aí há movimentos que querem trazer de volta essa masculinidade dentro da igreja, dentro da família. Né? Há a confraria de homens do pastor Anderson Silva, por exemplo, em Brasília. Movimento assim, de homens assim, espetacular. Há uns movimentos de homens que só querem ensinar homens a beber cerveja e comer bacon, né? Isso aí a gente deixa quieto, né? Oi? Né? Há os legendários, né? Eu procurei saber mais, é um movimento muito bacana. Leva um homem lá para o meio do mato, fica lá, ó, ensinando valores bíblicos de masculinidade para os homens, né? Movimento bom também, né? Mas os homens têm se deixado o seu lar nas mãos das mulheres, a vida, o casamento na mão das mulheres. Isso tem trazido prejuízos enormes, enormes mesmo, né? Cosmovisão cristã, então, para poder combater tudo isso, semana que vem, no nome de Jesus. Né? Vamos ficar de pé, vamos orar? Há alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Né? Que não entre somente na teoria, no campo da teoria dos nossos ouvidos, mas também entre lá no nosso coração, no nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Deus, te bendizemos, porque o Senhor é o nosso padrão, Pai. Não existe outro, não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém melhor do Senhor, o Senhor é totalmente outro. O Senhor é totalmente Deus. Nós cremos nisso. O Senhor é infinito. Está longe de nós. Mas também está ao nosso lado. Está em nós. Nós não podemos alcançar o Senhor em questão de distância, porque nós somos seres finitos. Nós podemos chegar perto do Senhor em questão de presença. O Senhor está conosco, Pai. E nós queremos te louvar, Deus. Que o Senhor possa ensinar aqui não somente aos homens, mas também às mulheres, Pai, aos jovens, aos adolescentes, meu Pai, a vivermos de acordo com o padrão da sua santa palavra, meu Pai.
Em nome de Jesus, que é viva e é eficaz na nossa vida e transforma o nosso viver, Pai. Se há alguém aqui nesta manhã que entrou aqui com pensamentos que não condizem com a sua palavra, Deus, que o Senhor possa trazer à luz toda a escuridão, Pai. Em nome de Jesus. E que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Nos vemos logo mais à noite. No nome de Jesus.